Olá pessoal, meu nome é Gislaine Rosene e hoje, que bom que você está aqui, que é uma continuação do vídeo que começamos na semana passada sobre ansiedade. Vamos continuar conversando sobre isso? E aí, você já assistiu o vídeo da semana passada? É muito importante que você assista, porque esse vídeo de hoje é continuação. Como eu falei, terminei falando no último vídeo que eu estaria parando lá, porque o assunto é importante, denso, e não daria num vídeo só. Então, hoje eu estou continuando do ponto que paramos na semana passada, ok? Hoje nós vamos falar de gatilhos. O que dispara a ansiedade? Só que, como eu falei, é muito importante que você já entenda o conteúdo que eu já coloquei. Então, se você não assistiu, assista lá. E se você assistiu, é até bom assistir de novo para ficar fresquinho e pegar os dois conteúdos e vai ter um entendimento muito melhor, ok? Bom, antes de eu falar dos gatilhos que nós vamos colocar hoje, eu quero te colocar alguns pontos importantes. Primeiro, é que eu sempre falo que a ansiedade, a patológica, aquela que eu estou falando como o excesso de todos aqueles sintomas, tá? Eu sempre digo que o transtorno, e aí nós chamamos de transtorno de ansiedade. O que é um transtorno? É aquilo que perturba, aquilo que está desequilibrado. Então eu costumo dizer o seguinte: o eixo é o transtorno da ansiedade. Só que aqui ela vai ter braços, tá? Lembrando o que eu falei no último vídeo, que nós estamos entendendo a ansiedade de uma forma simples e clara, ok? Então ela teria vários braços. Que braços são esses, Lene? Aqui eu posso ter o pânico, a síndrome do pânico, que eu vou fazer um vídeo específico para isso, as fobias, os estresse pós-traumático, o toque. O toque tem uma variação específica, inclusive no manual de doenças, tem até uma especificação exclusiva. Agora, mas também é um quadro que vai disparar pela ansiedade. O toque é transtorno obsessivo compulsivo. É um transtorno, como eu falei, de desequilíbrio, mas obsessivo se fala de pensamentos e compulsivo fala de comportamentos. Eu tenho aqui também a agorafobia, que antes estava muito ligada a síndrome do pânico, mas hoje nem tanto. Tem fobia social, e assim eu estou dizendo a TAG, que é a ansiedade generalizada. Então eu estou dizendo que esses são braços desse eixo. O que isso quer dizer? Quer dizer que elas vão ter sintomas comuns e outros específicos para cada diagnóstico, ok? Então esse é o primeiro passo para a gente entender. Segundo ponto, como eu falei no outro, que há um processo interno do cérebro entendendo que eu estou passando perigo e é uma ameaça que eu vou ter que criar toda essa reação da adrenalina que a amígdala manda para dizer que eu tenho que lutar ou fugir. E aí, daqueles sintomas, agora só retomando, os sintomas da ansiedade é comum o quê? Boca seca, coração disparado, aquele frio na barriga, é aquela sensação realmente desagradável, né? Quando tá intenso, se a pessoa vive isso em muito tempo, realmente vai gerar outros problemas. A sensação no estômago, é muito comum pensar que está com algum problema no estômago e se intensifica muito esse quadro, acaba gerando mesmo a psicossomatização da úlcera, né, da gastrite, úlcera, etc. E assim vão outros sintomas que eu falei no outro vídeo. E tem pessoas, é interessante, né, que são viciadas na adrenalina. Aquelas pessoas que precisam sempre até de um esporte radical para viver, só que viveu aquela adrenalina, aquele disparo todo em pouco tempo, tranquilo. O problema é que tem pessoas também viciadas em viver essa angústia, porque também angústia é um dos sintomas, porque tudo isso vai gerando esse mal-estar tão grande que vai gerar aquela angústia. E angústia, eu já falei um vídeo só sobre angústia.
pessoas que estão habituadas, já viciadas, porque vício é um hábito ruim, e sentir esse quadro ruim. Conclusão, o cérebro se habitua aí, se vicia. E aí, quando não tem problema, ele acaba criando problemas para a pessoa ficar vivendo naquilo. Olha que coisa. Lembra que eu falei no outro vídeo que a ansiedade tem a ver com o futuro? Então, ela vai criando situações nesse futuro, que eu já vou falar já já sobre isso. Outro ponto também importante, antes de falarmos de gatilho, é que tem o comportamento de segurança. Interessante, né? O que é o comportamento de segurança? Quando se dispara todo esse sintoma que é desagradável e eu quero sair disso, começa aquela saga do comportamento de segurança. O que é? Vou procurar um médico. Só que geralmente eu vou no primeiro médico, ele vai lá, constata que fisicamente está tudo certo, clinicamente o quadro está saudável. Aí a mente continua, mas não é possível, por que eu estou sentindo isso? Vou então no segundo médico, começa a fazer um exame, outro exame, vai lá pro Google para começar a ouvir, aí lê lá um monte de coisa, aí muitas vezes sai pior. No consultório, quando a pessoa chega e fala, Gislaine, eu tô desse jeito, e eu percebo que é um quadro mesmo de ansiedade, transtorno de ansiedade, e a pessoa já pergunta, devo ir ao médico? Geralmente, a minha condução é, vá ao médico, mas vá ao médico que você confia. Por quê? Porque se chega lá, vê que tem alguma coisa, ele vai tratar. Se não tiver, o que vai acontecer? Aí a questão é conosco ali no processo terapêutico. Agora, psicoterapêutico. Agora, por que eu falo uma pessoa que você confia? Porque se aquele médico, por mais que a pessoa confie, ele fala que não é nada e ela continua tendo aquelas sensações, aquelas reações, ela vai dizer, eu preciso procurar um segundo médico. É muito comum a pessoa me perguntar, Gislaine, eu devo ir no segundo médico, terceiro médico? Eu falei, no terceiro não, porque senão você vai estar alimentando essa saga que vai te fazer ficar muito pior nesse quadro de ansiedade. Então, esse é o comportamento de segurança. E outra coisa também que é muito comum, entrar aqui algo que piora, que deveria melhorar, mas piora é ter as complicações com a fé. Porque a pessoa começa muitas vezes a se culpar, dizendo, mas como eu acredito em Deus? Por que eu estou passando tudo isso? E tem um princípio espiritual dizendo que não é para ficar ansioso com coisa alguma. E por que eu estou desse jeito? E muitas vezes a pessoa fica se culpando além do quadro de ansiedade. Então eu quero dizer para você que isso não vai resolver nada. O quadro de ansiedade, por mais que você possa ser uma pessoa de fé, se não entender esse processo da mente, do psicológico, do corpo e lidar por esse caminho, não trabalhar isso, mesmo tendo fé, você pode ter essas reações, que não quer dizer que você não tenha fé. Está entendido isso? E aí, tá gostando do conteúdo? Então vamos aproveitar já para dar aquele like e já se preparar aí para depois compartilhar isso com os outros, lembrando sempre que nas suas dúvidas ou naquilo que você achou interessante, comente no vídeo. Esse é um processo interessante para que, como eu tenho falado, esse material fique, esse vídeo, esse canal seja um canal bastante interativo, ok? Então, vamos para os gatilhos? O que dispara, então, aquele processo da amígdala que eu falei no outro vídeo e nesse processo todo? Tem os gatilhos comuns e os gatilhos específicos. Entendendo que gatilho comum, eu tenho o quê? Eu tenho as indefinições, eu tenho falta de controle e eu tenho dúvidas, além de outros pontos, mas eu trouxe esses três. O que são esses três pontos? Primeiro, nós somos pessoas, os seres humanos, nós precisamos de coisas mais definidas, né? Nós precisamos dessa segurança. Segurança, segundo Maslow, é uma necessidade básica, é a necessidade super importante. Depois da necessidade básica, é logo ver a necessidade de segurança. Então, aquilo que eu não sei, como que vai ser? Por isso que é muito comum a pessoa falar assim, olha, preciso falar com você. Ai, já dá aquele frio. Ó, depois a gente conversa. Olha, eu tenho uma coisa para falar. Olha, vai acontecer algo. Olha, você tá com tudo definidinho que vai acontecer tal coisa e de repente não deu certo. Ai, que frio na barriga. O que é isso? Já é uma questão de indefinição. E aí o cérebro já vai buscar o que é negativo. E agora, o que vai acontecer? Então, indefinição. E aí entra no segundo
comum gatilho, que é a falta de controle. Ai, de repente, e aí? O que vai acontecer? E aí começa a percepção do cérebro que eu estou sendo ameaçado. E as dúvidas, os dilemas, o que eu faço? E se não der certo? E se? E muitas vezes essas dúvidas, esses dilemas, até com coisas boas. Outro dia no consultório, a pessoa chegou e falou, olha, Gislaine, eu tenho isso bom e isso bom. Agora, eu não sei. Então, virou sofrimento, duas coisas maravilhosas. Só que, por que vira sofrimento? Porque o cérebro entendeu que está tendo perda. Toda escolha, por isso que é um processo da dúvida aqui das indefinições, dos dilemas, geram as escolhas, as necessidades de tomar decisões, geram muitas vezes esses sintomas de ansiedade, porque toda escolha envolve ganhos e perdas. Então, muitas vezes, nesta hora, a dúvida vem pulando, pensando, focando na perda. Ah, eu vou perder isso. Só que na realidade vai ter ganhos e perdas. Então isso acaba gerando, é comum gatilho para a ansiedade. Então isso aqui foi a questão dos gatilhos comuns. Eu vou entrar agora nos específicos, ok? O que nós temos de gatilhos específicos? Nós temos os pensamentos negativos. O que é o pensamento negativo? É tudo aquilo que eu já falei em outros vídeos. O pensamento negativo vai fazer com que, lembra que eu já falei, se você já me viu falando, me ouviu, que pensamento gera emoção e o cérebro não sabe se é um pensamento ou uma realidade. Então, o que acontece? Na hora que dispara um pensamento negativo, o cérebro já entendeu que eu estou passando aquilo. Aí pronto, já virou um grande problema, o cérebro já entendeu aquilo que eu estou em ameaça, vou ter problemas maiores, e aí ele começa a disparar. O pensamento, e aí isso gera uma outra situação. Por quê? Porque é dentro ou não, muitas vezes estou percebendo que eu estou naquele pensamento, e aí, o que acontece? Onde eu acredito que eu estou com alguma doença. Nós vamos parar aqui hoje, porque para o vídeo não ficar tão longo, nós vamos parar e esse vídeo ainda continua na terceira parte. Me aguarde até semana que vem, tenha uma semana excelente.